Desde já eu agradeço a Deus, primeiramente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez neste altar. Faz uns dias que eu não venho aqui dar a palavra, mas Deus sabe o que Ele tem feito na minha vida, o que Ele tem restaurado dentro de mim. Então, quando eu ouvi e vi essa palavra, ela fala muito comigo, porque diariamente eu sou curado, diariamente eu sou liberto, e isso faz parte da minha caminhada cristã, porque eu não sou perfeito. Então, dia após dia, eu sou restaurado por Deus e sou feito um vaso novo nas mãos dele. E estar aqui neste altar já é um privilégio, como diz a palavra ali. Para mim é um privilégio aqui. Para um rapaz que desistiu de uma faculdade por timidez, estar aqui neste altar para mim já é vencer muitas barreiras. Eu desisti de muitas coisas da minha vida por coisas internas dentro de mim, onde que Deus resgatou e, como eu disse aqui, diariamente Ele tem trabalhado. Então essa palavra ela fala muito comigo, falou muito comigo, né? Porque primeiramente a gente recebe ela, depois a gente transmite. Então eu recebi ela no meu coração e espero que também vocês recebam essa palavra no coração de cada um de vocês. Amém? Eu queria pedir para os meus amados irmãos abrir a palavra do Senhor juntamente com a minha. Em 1 Reis 19, 1 Reis 19, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: Que fazes aqui, Elias? O que respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuro também tirar a minha vida. Diante desta palavra, Deus lhe disse: Siga deste lugar e vai ficar diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto das terras, no tremor das terras. Então, seguida o terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? Ao que respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas
por causa do ardente zelo que tem por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor lhe orientou: vai, retorna onde vieste, para o deserto de Damasco. Onde chegares lá, ungirá Azael como rei da Síria. Amém? Glória a Deus. Aqui eis um homem que vivia em obediência ao Senhor. E Elias fala muito conosco a respeito de obediência. E mesmo Elias, sendo um homem obediente a Deus, ele sofreu por várias coisas internas que Elias tinha dentro dele. E o temor veio sobre o coração de Elias. Um homem que tinha acabado de fazer grandes feitos em nome do Senhor, estava em uma caverna isolado, com medo. Isso nos arremete, nós que somos homens que têm procurado a buscar a Deus. Muitas das vezes nós também sentimos o medo. Mas o que importa, como está o nosso coração, como está o nosso verdadeiro alicerce diante de Deus. E Elias realmente nos traz esse foco que nos mostra o quanto é valioso ser obediente a Deus. E nessa ministração, realmente ela nos ajuda a entender o cuidado de Deus, o quanto Deus zela por aquele que realmente o busca e o obedece. Elias exemplifica muito bem a postura de um homem que, apesar de ter vivido momentos difíceis, buscou fazer sempre a vontade de Deus. E por esse motivo, nos relata que ele recebeu o melhor presente que um homem poderia receber, ou seja, a ascensão aos céus, ou seja, subir aos céus. Às vezes a gente está tão focado em tantas coisas que a gente não presta atenção no que realmente é valioso. E Elias sabia o que era realmente valioso, o quanto era valioso aquela presença de Deus, o quanto era valioso aquele breve sussurro que o chamava quando ele estava aflito, porque ali havia refrigério no teu coração. Ali Deus falava com ele. E ele podia ser ele mesmo diante do Senhor. Ele não precisava de máscaras. Ele não precisava se vestir de um bom homem, de um homem forte diante da presença de Deus. Ele podia ser apenas ele mesmo, Elias, o homem obediente ao Senhor, porém com momentos de tremor na sua alma. E tem alguns pontos nesse ministério de Elias que me chamam muita atenção. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui é que Elias, ele era referência. Elias era referência para muitas pessoas. Elias era referência para profetas, Elias era referência para discípulos, para homens de Deus. Daí eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor juntamente com a minha,
em Malaquias 4:5, bem rapidinho, para a gente ver o que Malaquias falava a respeito de Elias. Malaquias 4, versículo 5, diz assim: Eis que eu mesmo vos enviei o profeta Elias, antes que venha o Gadol grande e Iaré, assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos homens se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra. E realmente a gente vê aqui Malaquias usando a figura de Elias como o Messias que iria vir. A gente já pode ver o quanto Elias era visto como uma figura de um homem importante. E não só aqui em Malaquias, como em Lucas e Tiago, existem passagens sobre Elias e relatos sobre Elias, mostrando o quanto esse profeta foi importante. E uma das coisas que me indaga aqui, na palavra do Senhor não tem nada que fala sobre a infância de Elias, não fala do processo do ministério dele, realmente só quando Deus o chama. Quando Deus chama Elias. Eu tenho algo dentro de mim que eu gosto de saber desde o começo, às vezes do ministério do profeta, como que foi o ministério dele, para mim poder gerar dentro de mim a mesma vontade, o mesmo anseio de um homem, de um profeta, que viveu anos atrás, mas que a palavra de Deus ainda continua sendo a mesma hoje. E a gente não se ouve falar aqui na palavra de Deus a respeito disso. Mas a gente vê a importância que foi desse homem, deste profeta, na época dele. Então a gente vê que o ser humano, ele tem uma necessidade de se espelhar, de ter uma referência a ser seguida. E isso nós vemos várias verdades, por quê? A gente, quando quer ser um pregador, a gente se espelha em quem? Em algum profeta importante, não é? A pessoa que quer ser um grande jogador vai se espelhar em quem? Numa pessoa importante, num jogador importante. Então, nós, seres humanos, temos essa necessidade de se espelhar em algo, em se espelhar em alguém. Mas o que vem no meu coração é que às vezes a gente quer se espelhar em tantas coisas, mas nos espelhamos naquele que é autor e consumador da nossa fé, que é o próprio Jesus Cristo. Que é aquele que era, que é e que há de vir, que a Bíblia relata, que ele separa o antes e o depois. Então, a gente fica vendo que nós precisamos diariamente de cura, de restauração. Porque nós não somos perfeitos. E nós também não fomos feitos para ficar aqui nessa terra. E às vezes a gente almeja tantas coisas aqui dessa terra, que nos esquecemos das coisas celestiais, do maior presente que Deus pode nos dar. E como podemos aplicar tudo isso em nossa vida, mantendo-nos coerentes todos os dias? Porque a palavra de Deus, ela não tem margem para erros. Se a gente buscar,
no Velho Testamento, o Novo ele testifica tudo, todas as coisas. Então ela não tem margem para erros, a palavra de Deus. E se tem algo que devemos buscar diariamente para que a gente venha a ser renovado, é sim a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que nos molda. O que nós temos feito com toda essa orientação que Deus nos dá? A gente sempre comenta aqui no Ministério de Altar aqui que nós vivemos aqui pela graça de Deus. E nós somos regidos por aquilo que Deus tem nos colocado e confiado em nossas mãos. E diariamente nós vemos cada um de nós sermos aperfeiçoados naquilo que Deus tem proposto para cada um. Então, a graça de Deus, o derramar de Deus, é para aqueles filhos que o buscam de todo o coração. Porque o aperfeiçoamento realmente vem do Senhor. Nós podemos sim buscar, nos capacitar, ver tudo o que é possível em nossas mãos. Mas o aperfeiçoamento final sempre vem do Senhor. E isso que é maravilhoso da parte de Deus. Porque aquilo que as minhas mãos não conseguem, onde as minhas mãos não conseguem alcançar, as mãos do Senhor alcançam. Pois, sem relacionamento com Deus, não tem como a gente realmente distinguir o que é espiritual e o que é carnal. Nós temos alguma dúvida disso? Porque se a gente realmente viver pelo que a gente acha, pelo que a gente deve fazer, eu vou falar por mim agora neste momento, muitas das vezes que eu não consultei a Deus em fazer algo, em buscar em fazer algo, na maioria das vezes eu quebrei a minha cara. Muitas das vezes. E na maioria das vezes que eu busquei a Deus, a orientação de Deus, tudo se encaixou. Mesmo às vezes não sendo aquilo que eu quero. A vontade de Deus ela sempre é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o tratar de Deus, ele vem para todos, não tem como escapar. Existe um processo na vida de cada um, que cada um vai fazer a sua parte perante ao Senhor. Eu não posso vir aqui falar que o João Gabriel vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Meu filho, eu posso orientá-lo ele, mas aquilo que Deus tem para ele é o relacionamento dele com Deus. Então, por isso que nós temos que buscar a Deus com todo o fervor, com toda a intensidade do nosso coração. Não apenas chegar em Deus e estarmos ali quando vamos orar, ainda mais quando a gente vai orar, né? Porque a gente às vezes não quer orar. Orar não é fácil. Porque a nossa carne não quer. Glória a Deus por aqueles que têm a disposição, o anseio, a vontade, e a oração é um estilo de vida. Mas para muitos a oração é algo dificultoso. E se a gente realmente não buscar estreitar esse relacionamento diante de Deus, nós não vamos usufruir o melhor de Deus. Enquanto a gente ficar no normal, nós não vamos usufruir o sobrenatural que Deus tem para cada um de nós. E essa decisão é nós que tomamos. Se nós queremos dar passos curtos ou passos largos diante do Senhor.
Mas um ponto que eu queria ressaltar realmente é a oração. E só para ressaltar isso, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Tiago 5,17. Tiago 5,17. A palavra de Deus diz assim: Elias era um homem frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém conduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma, e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Então a gente vê o quanto é valioso a oração. E para Elias a oração, creio eu, que era um estilo de vida. Ele ter esse relacionamento com Deus. Para ele usufruir aquilo que ele usufruiu, ter visto o que ele viu, não era para qualquer um, é para um homem muito mais achegado a Deus. Então, se a gente não buscar a Deus em oração fervorosamente, nós não estreitaremos esse relacionamento com o Senhor. E hoje, nós cristãos, que já estamos amadurecendo na fé, que já fomos curados em determinadas áreas de nossa vida, já temos quase como comissão, que Deus já tem nos comissionado a ajudar pessoas, a curar pessoas com aquilo que nós fomos curados. E isso é muito interessante da parte de Deus, porque a partir do momento que você realmente no teu coração decide a ajudar uma pessoa, a discipular, a cuidar, Deus já está trabalhando, Deus já está cuidando, Deus já está fazendo ao teu favor. E isso eu posso falar com propriedade, porque é de algo que eu tenho usufruído da parte de Deus. A partir do momento que você no seu coração decide a servir a Deus, a servir ao trabalho do Senhor, com o coração aberto, Deus começa a trabalhar ao teu favor. Deus começa a fazer coisas sobrenaturais ao teu favor. Mas nós temos que fazer a nossa parte e se movimentar diante de Deus. Eu acho que é uma das partes mais importantes, é que nós temos que nos movimentar para que o coração de Deus venha e se movimente ao nosso favor. Amém? Mas eu queria compartilhar mais algo sobre o ministério de Elias, que realmente ele foi um grande homem. E ele nos mostra a maturidade de você passar por tribulações e ser comissionado por Deus a abençoar. E isso é fantástico da parte de Deus. Porque muitas das vezes, quando nós caímos, quando nós estamos numa fase ruim, nós não queremos, às vezes, não vou dizer trabalhar para Deus, mas nós queremos ficar na nossa própria caverna. Nós queremos ficar com as nossas próprias vontades, com nossos próprios desejos, e Deus querendo nos abençoar. A própria palavra dele já diz em Efésios,
Efésios 1:3, se eu não me engano, que todas as bênçãos espirituais já estão nas regiões celestiais para cada um de nós. Ou seja, tudo já está preparado. As bênçãos já estão lá para cada um de nós. Basta a gente dar o primeiro passo diante de Deus para que Ele comece a agir ao nosso favor. E isso demonstra maturidade, uma caminhada com maturidade. A gente começar a abrir a nossa mente e começar a ter esse entendimento em relação ao Evangelho do Senhor, ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque muitas das vezes a gente está aqui, mas a gente pensa que está fazendo para o pastor, que a gente está fazendo para o apóstolo, porque a gente está aqui orando. Não, você está orando porque você está sendo abençoado por Deus. Você está aqui prestando um culto porque você está agradecido a Deus. Porque o culto não é para nós, é para Deus. Às vezes a gente toca os louvores aqui, a gente quer que saia com a maior perfeição do mundo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que estar neste altar com o coração focado em Deus. As técnicas são importantes, amém? Faz parte para a gente ter uma boa harmonia, a gente receber bem aos nossos ouvidos. Mas a harmonia sem unção, sem poder de Deus, vai ser apenas canções. Então, realmente, nós temos que avaliar como está o nosso coração diante de Deus. Como está o nosso coração no altar do Senhor. E realmente isso, a vida de Elias nos ajuda a viver isso. Outro homem que me inspira muito na palavra de Deus é Paulo. E tem uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, que ele fala a respeito das tribulações, que era muito além do que ele podia suportar. Mas a gente vê que quem que é um dos homens que usufruiu tanto da parte de Deus, que chegou aos terceiro céu, foi Paulo. Então, as tribulações, ela traz o quê? O aperfeiçoamento. A busca em Deus é uma busca de perseverança. E a palavra de Deus nos diz assim, em Romanos 5, do 3 ao 5, resumidamente diz assim, que a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E o que nós necessitamos tanto durante esses dias que nós temos vivido, é a própria esperança. Porque a esperança tem se perdido. Ou seja, o amor tem se esfriado, e a gente tem visto o quanto a vinda de Jesus está mais perto do que a gente já espera. Então nós cristãos, nós temos que nos apressar na busca no Senhor, na busca em Deus, em renovar os laços com o Senhor, em realmente aquele que tem um chamado em seu coração, que hoje está estacionado, que está esquecido, hoje é hora de voltar, hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de voltar a buscar a Deus fervorosamente. Assim como Elias orou fervorosamente, é tempo de buscar a Deus de uma forma diferenciada, para que o sobrenatural do Senhor repouse sobre nós, repouse sobre a nossa vida. Às vezes eu quero que o sobrenatural do Senhor repouse sobre a minha família. Mas o que eu tenho feito de diferente
na minha casa, para que o sobrenatural de Deus atinja a minha esposa, atinja meu filho, para que o ministério do Senhor na minha casa resplandeça. Então a gente fala de algo muito sério da parte do Senhor. Quando a gente fala em buscar a Deus, nós temos que ter reverência, nós temos que ter temor em nossos corações. E eu falo isso, igreja, porque eu fui confrontado com essa palavra. Eu tenho tido umas 2 semanas que eu estou sofrendo muito, com muitas coisas internas dentro de mim, que é o trabalhar de Deus na minha vida. Mas se eu deixar as tribulações atrapalhar o meu chamado, atrapalhar o meu caminhar diante de Deus, e eu não vou usufruir o melhor que Deus tem para mim. Eu não vou usufruir o melhor que Deus tem para a minha vida. Então nós temos liberdade em Deus, porque o nosso Deus não é um Deus carrasco que impõe as coisas em nós. A palavra do Senhor está chegando diante de você e você tem oportunidade de chegar no altar do Senhor e se render e entregar o teu melhor louvor, a tua melhor oração, entregar diante de Deus o seu chamado que está parado. Muitos aqui eu sei que tem chamado diante do Senhor, e Deus está falando no coração dessa pessoa neste momento. Quem foi interrompido por algo ou por pessoas, eu não sei. Mas Deus está falando para mim que existe pessoas que estão querendo renovar o chamado com Deus. E a palavra que eu tenho hoje é que hoje nós temos oportunidade diante de Deus. A palavra fala que vai chegar o tempo que as portas irão se fechar. E que não chegue este tempo para nós. Que a igreja do Senhor, Aliança Cristã, Church Tijuca, esteja aqui, prostrado, esperando a vinda do Senhor. E nós vamos estar com as nossas vestes limpas e prontas para receber o nosso amado. Eu quero convidar o ministério de altar para que a gente venha cantar um louvor e entregar este tempo de oração, de adoração diante de Deus. E se você tiver algo no seu coração hoje para falar para Deus, essa é a oportunidade. Deixa Deus falar no teu coração. Aquebranta o teu coração hoje. Em nome de Jesus. Eu peço que a igreja se ponha de pé, para que a gente venha louvar mais uma canção, mais um hino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui neste lugar, igreja. O Senhor está aqui neste lugar. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo
vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Senhor. E naquele momento veio um forte vento e o Senhor não estava lá. Veio o terremoto, fogo caiu do céu e o Senhor não estava lá. Mas naquele breve sopro, naquele breve murmúrio, a presença do Senhor estava lá. A presença do Senhor estava lá, igreja. Muitas das vezes nós deixamos o tempo do Senhor passar. E hoje Deus está te chamando para que altares sejam restaurados, para que corações sejam restaurados, para que a presença do Senhor restaure por completo o teu coração. Eu quero chamar o pastor aqui na frente, para que venha orar pelos que sentiram no coração, da parte do Senhor, onde o seu coração está queimando, para voltar diante do Pai. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação.
E nós cremos que algo grande Deus fará. Quando a gente abre o nosso coração diante de Deus, não há barreiras, não há dúvidas daquilo que Deus vai fazer. Então sinta-se privilegiado em estar diante da presença de Deus, para que por completo Ele te restaure de dentro para fora, para que você venha se resplandecer diante de Deus. Então humildemente eu faço esse convite a você que sentiu no coração. Se você sentiu no coração, vem à frente, que Deus, o pastor vai estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Até
Santo, Santo, Santo. Oh Deus amado e Deus querido, obrigado, Deus, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos em Tua presença, Deus, e podermos, Deus, usufruir dessa presença, Deus. Muitas das vezes, Deus, nós Te procuramos ali e o Senhor está somente nos olhando, Pai, cuidando de nós. Então, Paizinho querido, nessa noite, Deus, queremos entregar o nosso coração diante de Ti, Pai, gratos pela Tua presença, Deus. Que a igreja do Senhor, Pai, continue com o coração contrito e quebrantado diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor continue a se manifestar a cada dia mais e mais diante de nossas vidas, Deus. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, por aquele sangue vertido na cruz em favor de mim e em favor dos meus irmãos, Deus. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus?
Ele é digno da honra, da glória, do louvor, da adoração.